Olá, esse é o podcast das Educa, versão em vídeo. Eu sou a Aline Guimarães, médica radiologista e gerente médica das Educa. Se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, saiba que ele também está disponível em vídeo no Spotify ou em áudio em qualquer plataforma de áudio, se essa versão for mais confortável para você. Hoje recebemos o Dr. Heron Werner, doutor e professor em ginecologia, obstetrícia e ultrassonografia. Já é um convidado aqui muito especial do nosso podcast, não é sua primeira vez, né, doutor Heron? É um prazer recebê-lo aqui hoje, novamente, para o nosso podcast, para essa conversa que hoje vai ser sobre ressonância fetal. Doutor, você foi um dos pioneiros em ressonância magnética fetal no Brasil, acredito que até no mundo, e eu gostaria muito de ouvi-lo sobre essa história, essa trajetória, como que se deu essa evolução da ressonância magnética fetal. Olha, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falar de um tema que eu sou apaixonado, que é a ressonância magnética fetal, né? E a ressonância, ela entrou na minha história médica, ela entrou por acaso, né? Porque eu formei em 1989. Se vocês olharem a história da ressonância fetal, ela começa em 1985, quando eles fizeram a primeira ressonância magnética fetal. E eu terminei minha residência e fui para a França. Eu cheguei na França início de 92 e para ver medicina fetal e nunca ouvi falar de ressonância. Aliás, quando eu estava aprendendo ultrassonografia, um médico chegou para mim, um professor da ultrassonografia chegou para mim, olha, você está aprendendo ultrassonografia, mas você esquece isso tudo, porque um dia vai chegar a ressonância e você vai abandonar a ultrassonografia. Foi a primeira vez que eu ouvi a possibilidade da ressonância fetal. Eu acho que ele tinha razão e cometeu um grande erro, né? Porque a ressonância é um método complementar da ultrassonografia. Bom, mas aí eu cheguei para fazer um curso na França, uma residência, e vendo os fetos na ultrassonografia, tudo lá eles já faziam ressonância fetal. E eles me chamaram para curarizar o feto. Olha que coisa interessante, né? Foi a primeira vez que eu vi a ressonância. Porque que é? A época, o aparelho era de baixo campo. O que a gente existia era aparelho de meio Tesla. E se imaginar com as sequências muito longas, o feto mexe. Sim. Pô, como é que eu vou fazer uma ressonância com uma sequência longa num feto que mexe? É quase que impossível, né? Então, o que se fazia na época? Se fazia um procedimento invasivo. Então, eu puncionava o feto, guiado pelo ultrassom, e já estava curária no feto. Para paralisar o feto para fazer a ressonância. E por que lá isso era um método importante, apesar de inicialmente ser um método invasivo? É porque se tomava a conduta em função também dos exames de ressonância magnética, que eram muito centrados nas malformações do sistema nervoso central. E aí, de lá para cá, veio uma evolução muito grande. Brutal, né? E quanto tempo, doutor Heron, durava um exame naquela época? Naquela época, você protocolo. poderia contabilizar aí pelo menos 40 minutos, porque você também tinha uma limitação técnica. Então, basicamente, você fazia um tipo de sequência, um T1, um T2, muito longo, eram sequências muito longas, né? E você fazia as 3 incidências ali, as 3 cortes, né? Sagital, coronal e axial, e pronto. Né? E você ali, então, você ia comparar com o que você estava vendo no ultrassom. E aí você me perguntava, pô, será que poderia naquela época agregar? E eu tive a oportunidade de ver um dos primeiros casos de diagnóstico intraútero, inclusive nós publicamos lá, que era um diagnóstico de esclerose tuberosa. Era na época, o ultrassom não tinha o poder de ver as lesões cerebrais da esclerose tuberosa no feto. E o que chamava a atenção eram os rabdomiomas cardíacos. Né? Então tinha rabdomioma, pode ter uma associação com esclerose tuberosa, mas o ultrassom naquela época não conseguia ver. Será que a ressonância viria? E aí se começou esse estudo. Olha só. Então, você pensar que um dos primeiros diagnósticos de esclerose tuberosa intraútero foi em 1992, usado por ressonância magnética, e num feto curarizado. Impressionante. E já se fazia procedimentos intervencionistas, como se faz hoje, baseado na ressonância?
Não, naquela época tudo era muito limitado, né? Você Uhum, pensar as imagens em 3D, nós não tínhamos, né? Nós aham, estamos falando aí de início da década de 90, nós não tínhamos imagem em 3D. uhum, Mas isso era importante para o aconselhamento. sim, E principalmente em países em que você tem a questão de lei, de legislação, de a legislação de interrupção de gravidez e tudo mais, muito fundamentada em cima dos resultados de exame que você tinha, perfeito. né? Então era importante você ter algo a mais corroborando uma suspeita de imagem que era pela ultrassonografia complementada pela ressonância magnética, Excelente. né? Então a gente tá, eu fico imaginando aqui, né, que conceitos seriam essenciais para um radiologista ou um ginecologista e obstetra que queira dominar a técnica de ressonância magnética. Eu imagino que minimamente conhecer o que é uma ressonância magnética seja essencial, né, doutor? O Exatamente, que mais o senhor exatamente. traria de E conceito? isso é um tema importante, porque a gente até puxa para o curso de Uhum, ressonância magnética, que é o quê? É você entender os fundamentos do método, porque hoje eu tenho sequências já adaptadas para uma avaliação do feto, né? Sem necessidade de curarização, que era lá dos anos 90, 80, 90, e sem a necessidade até mesmo de uma sedação materna, né? uhum, Porque eu passo a ter sequências rápidas e que eu consigo ali usar esse tempo, né? Estou falando de sequências de 15 segundos, né? Um T1, um T2 de 15 segundos, e que eu consigo, então, fazer imagens do feto que realmente vão somar as imagens da ultrassonografia, né? impressionante. Sabe que eu não tinha a menor noção de que a ressonância fetal já tinha tanto tempo assim, quase que evoluiu em paralelo com a ultrassonografia, né? Porque também a ultrassonografia não era como a gente vê hoje, né, doutor Heron? Exatamente. E aí entra o primeiro erro daquele médico que me falou, Uhum, entendeu? Porque se você olhar, quando eu estava aprendendo ultrassom, em 1990, que ele uhum, me falou isso, o ultrassom evoluiu muito de lá para cá, exato. Muito, né? né? E a Talvez ele ressonância, pensasse, o raciocínio dele foi que exatamente. o ultrassom ficaria Não, daquele jeito e a né? ressonância era Então a incrível. gente tem que ver, e a gente viu isso muito na radiologia, que Uhum, o método, na verdade, ele não substitui o outro, mas eles é, se somam. perfeito, Entendeu? se Então, essa complementam. ideia da ressonância fetal é isso, é um método para somar a ultrassonografia e não para substituir, Sim, né? É mais um método que vai me dar novos olhos e um novo olhar para aquilo que eu já estou vendo no ultrassom, perfeito, né? perfeito. Conceito fundamental, doutor Exato, Heron. E aí, exatamente. quais são as principais indicações? Onde que entra a É. ressonância fetal quando a gente... Quando você, assim, entra no livro de Aham. ressonância, nós fizemos o primeiro livro de ressonância. Sabe que o primeiro livro de ressonância fetal feito no mundo fomos nós que Oh, fizemos. Você sabe qual foi o incrível. erro? Ah. Escrito em português. Ah! Só foi Poxa, lido doutor aqui. Heron. Mas foi. Eu tenho professores lá fora que me apresentam assim. Ele escreveu o primeiro livro de ressonância, porque eu dei para os professores lá fora que eu conhecia, tudo. Eles tiveram que Então aprender eles chegam. português. Ele leu, fez o primeiro livro de ressonância magnética fetal, mas foi em português. Ninguém só leram aqui no Brasil, né? Mas eu acho que isso, quando você olha no livro as indicações, né, eu poderia citar para você, vamos falar das malformações do sistema nervoso central, que 70% das indicações são muito centradas nas malformações do sistema nervoso central. Aí você vai olhar no livro, tem a holoprosencefalia, dilatação ventricular e tudo mais, mas na verdade não existe indicações precisas. Porque como a ultrassonografia evoluiu muito, muito daquelas indicações que você vê no livro de ressonância como indicação, você já está resolvendo na ultrassonografia. Uhum, Então a gente não pode tornar a medicina uma medicina cara. uhum, Se eu estou fazendo um diagnóstico no ultrassom e, eu não, e já tem tudo esclarecido no ultrassom, eu não preciso uma confirmação na ressonância magnética. uhum. Mas como tudo é dependente, índice massa de corporal materno, que pode dificultar uma imagem ultrassonográfica, uma diminuição de líquido amniótico ou um feto numa posição ruim, Uhum. às vezes aquela situação eu preciso da ressonância magnética. Exemplo, por exemplo, um caso de ineencefalia, que eu tenho uma retrodorsoflexão do feto, né? Então, eu ali no ultrassom, eu vou ter dificuldade de fazer os cortes
adequados para fazer um diagnóstico de uma malformação do sistema nervoso central. Uhum. Mas na ressonância eu não vou ter essa dificuldade. Perfeito. Entendeu? Então, e a ressonância ela vai entrando na dificuldade do ultrassom. Então, assim, as indicações, malformações do sistema nervoso central, malformações torácicas, abdominais, Uhum. mas na verdade ela vai se encaixando nos momentos que a ultrassonografia ela não é o suficiente para esclarecer diagnóstico e avaliação de prognóstico, Então, né? praticamente todas as pacientes que têm indicação de uma ressonância, elas já passaram por um ultrassom. Dificilmente ela vai Exatamente. direto para uma ressonância. É um método complementar. Sim, perfeito. Sem dúvida Sempre nenhuma, vai né? ter meio que uma Então, triagem ali a no ultrassom. triagem é toda feita pela ultrassonografia, Perfeito. né? E na hora de executar uma ressonância magnética fetal, quais são os principais desafios ali no Uhum. protocolo, no dia a dia? O que que tem de desafios, É, doutor? o principal desafio as pessoas falam muito da claustrofobia materna, Uhum. né? Da claustrofobia do paciente como um todo, quando ele vai fazer uma ressonância magnética, e é realmente um A paciente desafio. fica em decúbito dorsal, pelo menos. Não tem Não, como não. É não, mesmo? não necessariamente. Quando eu estou falando de gestantes, às vezes elas têm um volume abdominal já grande. Às É. vezes, eu já fiz ressonância de quadrigêmeos. Uau. Então, você imagina o tamanho da barriga da paciente, do abdômen, né? Então, na verdade, eu posiciono em função de como ela se sente mais confortável. Então, a gente procura alguns aspectos que são importantes. Primeiro, ela entrar com os pés primeiro no magneto. Uhum. Isso vai tirando um pouco aquela sensação da claustrofobia. Uhum. Ter um acompanhante da confiança dela, o marido ou algum familiar junto dela, Uhum. entendeu? Eu acho que isso dá um reforço também. E eu também virar para ela e falar que eu estou conversando com ela o tempo todo através da cabine, né? Certo. Então, é Então, importante que o médico esteja sempre na sala de comando. sempre na sala de comando, Entendi. Traz uma né? diferença. Ressonância magnética fetal, ela não pode ser feita por um técnico exclusivo, como se Entendi. faz em algumas outras situações, Aí a importância entendeu? até do médico dominar o Exatamente, protocolo e exatamente. tudo mais, né? Porque o protocolo, quando você vai fazer um protocolo de pelve feminina, você tem ali a pelve, você tem aqueles protocolos longitudinais, axiais, tudo, e resolveu, Uhum. né? O paciente está ali parada, tudo. Mas ressonância magnética, você está estudando o feto. Uhum. Então, eu não posso usar um protocolo de pelve materno para olhar o feto. Eu tenho que fazer as sequências, a localização do feto e volta e meia, voltando a localizar, porque ele está mudando de posição. Entendeu? Né? Então, isso precisa de um médico. Uhum. Entendeu? E de preferência, um médico também que fez o ultrassom da paciente. Isso é interessante porque se a ressonância é um método que vem ocupar a lacuna da dificuldade do ultrassom, por que não ter quem olhou no ultrassom Uhum. na ressonância? E é muito frequente, isso eu vou falar no curso também, frisar muito, que é importante ter os dois métodos ali juntos se falando. Uhum. Porque eu já tive também algumas questões na ressonância que realmente vamos dar mais uma olhada no ultrassom. Por exemplo, eu tenho uma massa torácica, né? Um hipersinal ali num T2. Isso a gente vai discutir muito isso no curso, né? Mas será que essa massa ela pode ser um acipão, pode ser um sequestro, tudo? Mas eu quero buscar uma vascularização sistêmica ali, que talvez essa vascularização eu acho melhor no Doppler colorido. Aí eu vou lá no ultrassom, né? Então, o compromisso é o diagnóstico, avaliação de prognóstico, então eu tenho que ter esses dois métodos à mão, Perfeito. E o senhor estava entendeu? falando, até acabei te Aham. interrompendo, sobre a paciente entrar com os pés Uhum. primeiro no magnético, Isso. ter um Uhum. acompanhante dentro da Isso. sala, o médico ali na sala de comando. Isso. Mais alguma coisa no dia ali do exame, doutor? Eu sempre converso com as pacientes o seguinte, elas chegam, elas trocam de roupa, tudo, eu vou, converso com elas, falo, olha, o exame vai depender muito do bebê, vamos conversar com ele para ficar quieto, tudo, porque se ele ficar quieto vai ser rápido o exame, se ele não ficar quieto vai demorar um pouquinho mais. Em algumas raras situações, eu vou ter que sedar. Então, eu sempre, na marcação, eu peço para um acompanhante vir. Eu não vou Ah, pedir para então uma a gestante ir sedação é sozinha. decidida ali. E a sedação é decidida ali, Uhum. né? Ela entra, eu tento fazer o exame, passou de um certo tempo, eu vejo que não vou conseguir, ela sai, ela vai fazer uma medicação oral, um diazepam via oral, e passa uns 15, 20 minutos, ela volta para o aparelho.
né? E Entendi. aí, geralmente, a gente consegue uma boa imagem. E bobina especial para Bobina ressonância de fetal? abdômen, Ah, tá. né? Então, o protocolo é uma bobina abdominal, né? Uhum. Então, a gestante posicionada em decúbito dorsal, obviamente, com volume abdominal, eu vou adaptar melhor a bobina. Mas, se ela não consegue, ela vai entrar em decúbito lateral esquerdo, com os pés primeiro no magneto, e aí a gente adapta essa bobina para ter um sinal bom, Perfeito, né? doutor. E que situações o senhor poderia trazer como exemplos, assim, onde a ressonância impacta diretamente ali no manejo pré-natal, no manejo até pediátrico, assim que o bebê nasce, né? A gente tem que pensar nas malformações complexas, né? Uhum. Então, eu preciso o seguinte, olha, eu tenho um diagnóstico no ultrassom, mas será que o diagnóstico no ultrassom é o suficiente? Eu já tenho muitas vezes ali que fazer já um preparo, por exemplo, esse é um caso de cirurgia pós-natal, né? Então, eu já preciso ali dar subsídios para o médico que vai receber essa paciente, para ele já até conversar com a paciente ou fazer um planejamento. E aí eu te citaria alguns casos complexos, como, por exemplo, separação de gêmeos craniópagos, separação de gêmeos toraconfalópagos, que eu preciso já determinar com as imagens pré-natais, tanto de ultrassom quanto ressonância, como é que vai ser essa tática cirúrgica no pós-natal. Então, isso é Uhum. muito impactante, E aí já né? começa o diálogo com o pediatra, com toda essa Exatamente. conexão, toda essa equipe tem que estar bem integrada, né, E doutor? isso abre um leque muito grande, sabe, Aline, com todas as ferramentas que nós temos hoje, Uhum. de ferramentas de realidade virtual, ferramentas de reconstrução 3D e tudo mais, porque nós estamos falando de um ambiente multidisciplinar. Uhum. É um ambiente que eu vou estar aqui tendo já conversando com equipe pediátrica, com cirurgião pediátrico. Então, eu tenho uma grande equipe multidisciplinar na área de saúde envolvida e que nós vamos precisar de imagens e imagens muito boas para fazer todo esse treinamento, toda essa discussão. Então, volto, por exemplo, aquele exemplo do craniópolis, nós já tivemos mais de um caso Uhum. em que as equipes queriam conectar com equipes fora e tudo mais, então a gente conseguiu, com imagens reconstruídas em 3D a partir da ressonância, jogar imagens em metaverso, realidade aumentada e tudo mais, e colocar equipes fazendo esses planejamentos cirúrgicos juntos. Então Nossa. isso é muito importante, É né? impressionante mesmo, né. Hum. E aí eu queria até perguntar sobre essa questão do futuro da ressonância, né, quais são as tendências mais promissoras, o senhor já começa trazendo aqui algumas, Uhum. né, pensando em ressonância fetal mesmo, quais aplicações, o que a Uhum. gente pode imaginar para o futuro? Metaverso, o senhor é também um dos grandes pioneiros, é impressionante todo o trabalho que você faz, né, no laboratório Uhum. ali de Biodesign Lab, tem Uhum. esse caso dos craniópagos que eu É. pude ver ali a peça, né, impressa, Uhum. é muito impressionante, eu queria que o senhor explorasse um pouquinho mais sobre isso É, também. eu acho que as ferramentas que vão sendo agregadas, isso vai facilitando o exame da ressonância magnética. Então a gente Uhum, tem que pensar o seguinte: eu posso ter várias ferramentas, mas a fonte tem que ser muito boa, a qualidade da imagem tem que ser muito boa. uhum, Então, o futuro da ressonância, o futuro da imagem, ele não tem como escapar da inteligência artificial. exato. Né? Isso nós estamos vendo aí na radiologia, a ressonância magnética fetal está nisso. Né? Então eu vejo o futuro dela muito promissor na parte metabólica e tudo mais, de feto, estou falando de feto mesmo, Uhum, né? Nas reconstruções 3D, porque eu, por exemplo, se eu faço uma ressonância fetal, então eu estou fazendo por exemplo, uma imagem isotrópica ali que eu vou reconstruir esse feto depois. Se eu demorar um dia para reconstruir esse feto, fica muito complicado, porque imagina vários exames, eu vou precisar de mais gente segmentando e tudo mais. Agora imagina que se eu posso fazer isso em vez de um dia inteiro, eu posso fazer em 10 minutos. Então, esse é esse futuro. uhum, Vamos pensar na outra dificuldade da ressonância magnética, que seria os artefatos de movimento, uhum, né? Então, eu tenho uma gestante que fica ali num aparelho, no magneto, em torno de 40 minutos, às vezes,
Já vi alguns serviços lá fora, às vezes a gestante fica 1 hora dentro de um aparelho. Nossa, Imagina uma gestante 1 hora dentro do aparelho repetindo sequência, nossa. porque o feto está mexendo. Elas mal Entendeu? conseguem ficar Né? sentadas numa Mal cadeira, né? consegue. Então Imagina você que a gente imagina tem essa parar, necessidade de se voltar, mexer o né? tempo Isso todo. tudo é caro, porque é Sim, um tempo de de uso de exame. aparelho, de pessoal envolvido e tudo mais. E agora imagina você tendo ali um acelerador, uma inteligência artificial corrigindo esses artefatos. Uhum, E nós já fizemos isso, nós já temos um algoritmo hoje feito por nós que uhum. já corrige os artefatos. Que legal. Mas corrige pós, né? Então, Tá. na verdade, o que que nós estamos fazendo? Por exemplo, eu vou ter uma sequência isotrópica que, às vezes, ela está um pouquinho, com um artefato um pouquinho de movimento. Então, na segmentação, esse algoritmo vai e corrige Uhum. aquilo ali para ser uma segmentação mais perfeita, uma reconstrução 3D mais perfeita. Agora, imagina eu tendo uma sequência ali sendo corrigida já na hora por um algoritmo. Então, Aquele, isso é aquele fantástico. acelerador de ressonância já tem para fetal, porque a gente se vê muito para músculo Isso, esquelético, para não, fetal para ainda não, fetal né? ainda não, mas é o caminho, Vai, com é o certeza caminho, chegaremos lá, né? entendeu? Nós vamos chegar lá. Certo. Então, eu acredito que nós vamos ter no futuro ressonância, e futuro próximo, a ressonância magnética sendo feita de uma forma muito rápida, né? E com imagens melhores, né? E um pós-processamento dessas imagens também muito rápido, Uhum. né? O que vai otimizar muito o exame. E outra coisa, vai somar as imagens do ultrassom com a ressonância. A Se eu tenho fusão, um assim, né? método Uhum. que é o ultrassom, vamos pensar que o ultrassom é muito bom no primeiro, segundo trimestre, mas o ultrassom começa a cair a qualidade no terceiro trimestre, no final da gestação. Uhum. E a ressonância é o contrário. Entendeu? Se eu começo a somar o que é bom de um método com o que é bom do outro método e vai transformando isso numa imagem só, e nós já fazemos isso, mas de uma forma ainda que pode demorar, levar tempo para ter essa fusão dessa imagem, imagina isso sendo feito de uma forma rápida, Nossa. né? Então é fantástico, Não né? tem como não Não ficar tem com o olho como brilhando, ficar né? animado com É, isso, né? exatamente. E, Né? doutora, a gente está falando muito de ressonância fetal, Uhum, mas a gente sabe que esse exame ele também é aplicado para outras estruturas ali que compõem todo, uhum, né, o complexo ali. E eu já trago aqui de cara a placenta, né? uhum, Tem alguma outra estrutura além da placenta? E falando da placenta em uhum. si, quais as principais aplicações para avaliação placentária quando a gente está falando de ressonância É. fetal? A gente sempre, na nossa rotina, nós já tomamos como hábito olhar o feto e todos os anexos, Uhum, né? Olhar o líquido amniótico, olhar cordão, inserção do cordão, placenta, o colo uterino. Então, a gente já uhum, aproveita e já olha tudo, né? perfeito. Então, a gente sempre passa a ter um olhar da gestação como um todo. Uhum. Porque, às vezes, você vê a indicação do feto é alguma lesão no sistema nervoso central, mas eu posso ter outras coisas associadas. Então, a gente tem que ter esse olhar sempre da gestação como um todo. Então, Uhum. vamos ver a placenta. A placenta, hoje, uma das indicações da ressonância é auxiliar a ultrassonografia, por exemplo, no acretismo placentário, Uhum. ou tumores placentários e alguma coisa assim, né? E aí você vai falar, não, mas tem que fazer ressonância quando eu tenho, por exemplo, uma placenta prévia, porque aí aumenta o risco de acretismo? Não, peraí, não é assim, Tá. entendeu? Quando você pega os estudos e compara sensibilidade, especificidade de ultrassom e de ressonância, você vai ver que é parecido, Uhum. né? Mas algumas situações eu posso, sem dúvida nenhuma, eu vou até falar na JPR sobre isso, Ah, que é legal. o quê? Você tem um diagnóstico no ultrassom ou uma suspeita diagnóstica de um acretismo. Uhum. Eu vou na ressonância, eu confirmo aquilo ali. Ou até mesmo já tinha esse diagnóstico no ultrassom. Mas a ressonância pode auxiliar o ultrassom no grau de invasão. Se é uma placenta percreta, o que está invadindo de anexo? Eu posso, junto com a ultrassonografia, somando os dois métodos, reconstruir, e essa reconstrução favorecer a equipe multidisciplinar, de novo, de cirurgião, obstetra, de como vai fazer essa cirurgia, Uhum. entendeu? Então, são métodos que se complementam e que reforçam o diagnóstico ultrassonográfico e ajudam na avaliação de prognóstico num contexto aí de planejamento cirúrgico.
Perfeito. E existe alguma fase da gravidez, eu agora, por tudo que você Uhum. já falou, eu imagino que não, mas existe alguma fase da gravidez em que o exame é contraindicado, doutor Heron? Teoricamente, não. Uhum. Né? Mas não é recomendável no primeiro trimestre, mas não é por conta da organogênese. Tá. Na verdade, eu acho pouco provável ter o campo magnético uma influência sobre a organogênese. Mas é questão de limitação do exame mesmo. Uhum. Se nós estamos falando de um feto muito pequeno, imagina um feto aí de 12, 13, 14 semanas, né? O ultrassom vê muito bem, o ultrassom é muito superior. Uhum. Entendeu? Então não justifica eu fazer uma ressonância, mesmo porque eu vou ter um feto que vai mexer muito mais, vai ter muito mais artefatos de movimento, então não se justifica o exame, Perfeito. né? Não teria Então tanta a utilidade. ressonância, se você me perguntar qual é a melhor data, a ressonância é um exame basicamente de terceiro trimestre da gravidez. Quando você olha de novo na literatura, você vai ver que 18, 20 semanas, a partir daí já é interessante a ressonância. Mas, Uhum. basicamente, se você olhar a maior parte das indicações como complemento da ultrassonografia, ela estende a partir da 28ª semana, né, até o Perfeito. final. E aí enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui, a indicação de uma ressonância, ela vem através do ultrassonografista que dá uma recomendada ali no laudo ou é o obstetra que atende a paciente da onde que vem esse pedido? Fiquei É. pensando nisso, assim. E isso vem dos dois, na Tá. verdade, né? Porque você vê, o ultrassonografista, pô, se eu não estou conseguindo. Ó, semana passada, há 2 semanas atrás, um ultrassonografista me chamou na clínica mesmo, né? Uhum. Falou que ele ia fazer um ultrassom morfológico de uma gestante, mas uma gestante tinha feito uma cirurgia abdominal extensa Uhum. e tinha colocado uma determinada tela, alguma Ah, coisa. Ele não conseguia ver o feto direito no sim. ultrassom. Então ele tinha que fazer uma avaliação morfológica do feto e não tinha como. Uhum. Entendeu? Então, isso é uma limitação muito grande que a ressonância não tem. Certo. Entendeu? Aí no laudo ele Passou a ser acaba, uma indicação. ou ele No nem faz o laudo, exame ou ele já conversa com o então, obstetra. ele geralmente, o ultrassonografista, ele conversa com o obstetra e os dois fazem a indicação. Ah, legal. Entendeu? Interessante. E muitas vezes eles me ligam até. Né? Uhum. Eu estou com essa dificuldade. Então, você acha que você vai conseguir complementar com uma ressonância? E aí eu falo, olha, eu Uhum. acho que sim, ou eu acho que não. Então, depende muito caso a caso. Raramente vem de um ou de outro isolado, mas vem muito dos dois conversando essa Legal. indicação. Fundamental, Né? 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 E aí uma pergunta também, é em relação ao ruído. A gente sabe que o Uhum, equipamento de ressonância emite ali um som bem alto, uhum. né? Esse ruído, ele não seria prejudicial à audição do bebê, ali, informação? Isso. E já tem vários estudos sobre Uhum, isso, né? uhum. Então, a própria sociedade norte-americana, tudo já publicou um artigo extenso sobre isso, mostrando que não há nenhum efeito deletério sobre o feto, Ah, que né? legal. Uhum. Esse estudo foi bem conduzido, mas com estudo em aparelhos de 1,5 Tesla. Tá. Os estudos de 3 Tesla ainda não têm um número de casos suficientes para você afirmar isso, apesar de nós acharmos, e não há contraindicação, inclusive no 3 Tesla, de fazer a ressonância fetal, né? Perfeito. Porque você tem uma atenuação aí desse ruído, primeiro pela parede materna, o próprio líquido amniótico e tudo mais, e nós estamos usando sequências rápidas, Uhum. né? Então, na verdade, o efeito sobre o feto, Não tem. não tem. E contraste, não vai, Contraste não vai, em hipótese né? alguma. E muitas das vezes, algumas pacientes, eles não explicaram para ela, já chegam com medo do contraste. Ah, mas Isso. vai injetar contraste no feto. Não tem, não se justifica o uso de contraste. Porque o contraste, se, já tem estudos em animais, tudo. Na verdade, o contraste não levaria um dano sobre o feto. Uhum. Mas você não se justifica pela imagem, sim, eu já vi algumas ressonâncias com contraste, não pela indicação fetal, mas por massas anexiais, por indicações maternas, Uhum. né? Mas você, na verdade, eu não vejo uma imagem, eu não vi uma imagem melhor do que o sem contraste. Então não existe o porquê mesmo para placenta, não existe o porquê de você fazer contraste. Então ele é Interessante. contraindicado, Perfeito. né? Então, doutor Heron, a gente está falando bastante aqui de ressonância e Uhum, está claro que a gente quase não consegue dissociar do ultrassom. Volta e meia vem a palavra ultrassonografia aqui. exato. Seria correto eu pensar
que para fazer ressonância fetal, o médico que esteja interessado nessa modalidade, ele precisa dominar a ultrassonografia fetal? Eu acho que sim, Uhum. né? Eu vejo a ressonância magnética fetal diferente de ver uma ressonância no adulto ou em qualquer parte, Uhum. entendeu? Porque nós estamos falando, quando você envolve feto, você envolve equipe multidisciplinar. Então Uhum. é bem-vindo, não é querendo ali tirar o trabalho do radiologista, mas eu acho que é bem-vindo uma equipe multidisciplinar Uhum. em que envolva o radiologista, principalmente o radiologista pediátrico, isso é Uhum. muito importante, né? E o profissional obstetra mais focado na especialidade, na subespecialidade de medicina fetal, Uhum. entendeu? Então eu acho que a ressonância magnética fetal, ela se aplica por uma equipe multidisciplinar. E isso nós fazemos lá. Uhum. Você vê tanto que nos nossos laudos sai sempre 2 assinaturas, Ah, que bacana. mostrando o quê? Que esse exame foi visto por uma equipe multidisciplinar, Nossa, incrível. Fica entendeu? muito Então isso diferenciado o te dá uma trabalho, né? segurança Entrega e muito valor. diferencia, entrega muito valor, Perfeito, doutor entendeu? Heron. E uma outra pergunta, a gente conhece, né, muito a intervenção nesse mundo da medicina fetal Uhum, guiada por ultrassom. uhum. Na ressonância fetal isso acontece também? Existe algum procedimento ou sempre vai acabar indo para o ultrassom? Não, sempre acaba indo para o ultrassom, porque hoje os procedimentos invasivos, eles são guiados pela ultrassonografia, né? E depois você tem a questão da cirurgia intraútero, né? Uhum. Mas a cirurgia intraútero, todos os posicionamentos de trocar, até que seja, ou qualquer instrumento que seja, ela é feita guiada pela ultrassonografia que vai estar ali no centro cirúrgico e tudo mais, Uhum. né? Então, a ressonância ela entra como um método de apoio, pré e pós. Por Perfeito. exemplo, uma cirurgia fetal do Chiari, né? Uhum. Entendeu? Então, você fazer uma avaliação por ressonância, junto com um ultrassom, mas por ressonância, pré-cirurgia e depois pós-cirurgia para ver a evolução né, a normalização, por exemplo, da fossa posterior no Chiari, você vê muito bem, né? Perfeito. Então, ela é um método realmente de apoio nesse contexto. Ótimo. Uhum. Doutor Heron, que visão sensacional. A gente consegue ver desde a origem, né, da ressonância fetal e você ali experimentando todo esse universo, vendo toda essa evolução e agora caminhando aí para uma tecnologia incrível. Você é um super pioneiro também em metaverso, reconstrução 3D, impressão 3D. Tudo isso realmente é muito fascinante. Então eu queria que você deixasse aqui um conselho, né, para quem trabalha com isso já, ou para quem tem o interesse em seguir por esse caminho, como começar, onde estudar, o que fazer, né? O que o senhor daria aqui de conselho? Bom, um dos conselhos é um curso, que é interessante. É interessante um curso porque, às vezes, o que é as pessoas, elas passam a entender, principalmente o não radiologista, né, Uhum. o profissional o especialista em medicina fetal, mas o porquê de eu estar usando aquelas determinadas sequências, Uhum. entendeu? Então a gente passa, por exemplo, a primeira parte desse curso, ela é dada com foco em explicar as sequências, mas não se explicar as sequências de uma forma geral. Ah, vou explicar um T2, né? Vou Uhum. explicar um T2 voltado para a medicina fetal. Sim. Né? O porquê que eu estou fazendo esse T2? O porquê que eu estou vendo essa imagem? Por que que eu estou aplicando essa sequência e logo em seguida eu vou aplicar uma outra sequência? Por que a conjugação dessas sequências são importantes para o meu diagnóstico? E é uma visão da Né? física muito mais palatável, né? Exatamente, porque aí para ele passa a entender, e é muito instigante até para o Uhum. profissional, porque ele passa a entender, poxa, pô, realmente, é por isso, o que está acontecendo ali naquele momento que eu vou ter essa imagem, que eu vou ter esse diagnóstico, E no curso né? vocês vão também ver casos práticos, isso tudo Exatamente. vai ser mostrado, né, Exato, doutor? né? Isso é muito interessante, né? Uhum. E você tem casos emblemáticos, né? Uhum. Porque você vê o seguinte, que muda o diagnóstico, né? Uhum. Você vê, uma vez eu recebi uma paciente que tinha uma massa na região cervical do feto,
né? Isso eu gosto de mostrar muito quando eu dou palestra sobre ressonância, né? E já com um diagnóstico feito no ultrassom de uma encefalocele ou higroma cístico. Eles mandaram para eu diferenciar se era uma encefalocele ou um higroma cístico. E, Uhum. na verdade, era uma síndrome de regressão caudal. A Olha massa só. estava lá embaixo. Era uma adraminia, a Hum, massa se posicionou aqui. Mas, na verdade, ela estava lá embaixo e a ressonância fetal mostrou. nossa, fez toda a Entendeu? diferença. Então fez toda a diferença, Perfeito. entendeu? Ela mudou completamente esse diagnóstico. Nós tivemos também casos aí, por exemplo, de neuroblastomas, em que você conseguiu classificar ainda intraútero e traçar o prognóstico ao longo de primeiros 2 anos de vida dessa criança, né? Acompanhamento de tumores cerebrais fetais, em que você vai vendo a evolução desses tumores e pegando essas informações da época fetal com pós-natal. Uhum. Então, isso é um cuidado, é um olhar para o feto e para essa criança ao longo da vida dela, muito importante, né? Que muda uma vida, né? Muda, porque a Uhum. origem, nós publicamos casos de tumores mostrando a evolução deles até 9 anos de idade, Nossa. né? Então, isso é muito importante, né? E Porque também vai ter uma oportunidade de ver o exame sendo feito, né, doutor? e ver a E oportunidade. isso também faz toda a diferença, Exatamente. porque é muito Exatamente. complexo isso, Porque né? você conversar sobre isso em Uhum. loco É é outra muito coisa. interessante, Vendo a né? coisa Né? acontecendo, né? Vendo a coisa acontecendo, vendo a É. imagem sendo formada, isso é muito interessante. Porque Uhum. é aquele momento ali, primeiro que você vai estar ali, é aquele momento prático mesmo. O aluno ele vai ver o posicionamento da paciente, ele vai ver, nós vamos conversar com a paciente, entendeu? Ele vai ver a conduta nossa ali na cabine do exame, entendeu? A sequência. Ele vai ver que, na verdade, não é uma receita de bolo, né? Uhum. Eu vou mudando, eu vou improvisando as sequências que eu vou usar em função daquele momento. Né? Uhum. Opa, esse feto ele é menor. Será que é melhor eu começar com uma sequência isotrópica? Porque eu vou aproveitar que aquele momento o feto está mexendo pouco, para eu já ter uma imagem muito boa isotrópica. Depois eu vou somando as sequências o T2, o T1. Isso é Uhum. interessante, porque essa sequência é de 25 segundos. Então, vou aproveitar aquele momento que o feto está sossegado para usar essa sequência mais longa um pouco, e depois que ele está mexendo, eu vou passar para uma sequência mais rápida de 15 segundos e tudo mais. Então, ele vai sentir, quem vai estar lá, o aluno que estiver com a gente na parte prática, ele vai estar sentindo um certo improviso, mas um improviso que é previsto mesmo Aham. durante o exame, porque eu estou diante de um exame que é imprevisto. Que é Que é o feto médio dinâmico, né? dinâmico, um Dinâmico feto mesmo, né? mesmo, entendeu? Dinâmico mesmo, É, né? exatamente. Uma vez eles chegaram para mim, sabe, Aline, e falaram assim, não, Heron, olha, administrativamente, né? Aham. Olha, nós temos eu vi seu protocolo de ressonância, o REST dura 15 segundos, o T1 dura mais 14 segundos, depois uma sequência isotrópica aí de 25, somando tudo, você tem 5 minutos para fazer o exame. Aí eu falei, não, ótimo, tá perfeito o seu raciocínio. Agora você combinou com o feto? É. Tem isso aí Exatamente. assinado, combinado com o feto, que vai ficar parado, É, né? esse é um Então, detalhe importantíssimo. teoricamente, eu poderia fazer isso em 5 minutos, mas não É, consigo, entendeu? exatamente. A O famoso combinar com IA os e tudo, russos, né? não, exatamente, faltou combinar com o SUS. A IA vai resolver isso? Acredito que sim. Nós Sim. vamos ter tecnologia para resolver isso, mas no Aham. momento, não. Nesse Excelente. momento que nós estamos ainda, nós temos um certo grau de improvisação aí, de repetir sequências e tudo. Por isso que os exames duram aí, em média 20 minutos ou 30 minutos, mais ou menos. É, e essa etapa é fundamental, né? Eu acredito que Exato, esse seja um ponto que há ainda muita dificuldade e quem não enxergou dificuldade é porque não está fazendo direito, exato. porque de fato é complexo, é muito E complexo. você tem umas nuances que são interessantes e que quem for na parte prática vai entender. É que, por exemplo, eu nunca marco as ressonâncias fetais em horários fora daquele dia da semana de ressonância fetal. Uhum, Por quê? Porque é importante para a gestante ver a outra gestante, uhum, entendeu? Então, quando ela fala, mas esse exame faz mal para o feto, quando eu estou lá no ultrassom,
e teve a indicação da ressonância, esse exame vai fazer mal para o meu filho? Eu falei, não, e fica tranquilo que você só vai encontrar a gestante naquele dia. Ah, legal. Então a gente reserva de sempre um dia, não é um exame de urgência, Uhum, né? Então a urgência do exame, na verdade, é a ansiedade dos pais e sim. do próprio médico assistente. Então eu Uhum, posso agendar esse exame. Então nós procuramos agendar isso tudo num dia, entendeu? Eu tenho um aparelho dedicado para isso e não é por comodidade da equipe, não. Eu acho isso importante no sentido do que essa gestante está se sentindo que ela não é única, no sentido, ai, meu caso, coitada, por que que isso está acontecendo comigo? E ela ver que tem outras pacientes que estão na mesma situação dela, uhum. né? E isso dá Um um conforto. conforto, sem dúvida nenhuma, Perfeito. Nossa, né? doutora, eu não tenho dúvidas que esse curso será incrível, tecnicamente falando, impecável, e ainda com um plus de levar todo esse olhar empático que o senhor tem, que é único, assim, essa sensibilidade, esse cuidado, que também são muito fundamentais numa fase que é muito importante, né, na vida É. dessas É mulheres, uma assim. fase muitas vezes difícil, né, Difícil, diante de um são histórias diagnóstico ali, duras muitas vezes, né? porque quando você olha o ultrassom, o screening do ultrassom, a maior parte das vezes é uma festa, né? Uhum, Porque eu tô exato. ali, aquele momento familiar, que eu tô vendo o feto, o rostinho do feto, e ali eu tô vendo o outro lado da gravidez que acontece, infelizmente, com 3, 4% da população, Uhum. né? E que muitas vezes vai precisar de um olhar mais atento, e esse olhar atento, naquele momento, é muito importante você dar todo essa rede de apoio para essa gestante. Minimizar os impactos. Doutor Exato. Heron, sem palavras para te agradecer, mais uma vez, sempre muito incrível a nossa troca, né? Você sempre muito parceiro de Das Hum. Educa. Então, em nome de toda a equipe, muito, muito obrigada por estar aqui É o conosco hoje. maior prazer, contem sempre comigo. Sei, obrigada. E você que ficou conosco até agora, não deixe de acompanhar Das Educa nas redes sociais e deixar as suas opiniões também.